Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Muito bom dia. Com essa oração modelo que Jesus ensinou aos seus discípulos, nós começamos mais um dia, tendo a maior certeza que nós temos um Pai no céu que cuida dos seus filhos que estão nessa terra. É Ele mesmo que providencia o pão de cada dia para cada um de nós. A cada dia que vivemos, precisamos confiar nesse Pai de amor, amá-lo, entregar a nossa vida nas suas mãos e tenha certeza que a bênção do Eterno repousará sobre a nossa vida para todo sempre. A cada dia nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor e nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Provérbios, capítulo 5, versículo 1 e o versículo 2. Filho meu, atende a minha sabedoria, a minha inteligência e inclina os ouvidos, para que conserves a descrição e os teus lábios guardem o conhecimento. O capítulo que nós estaremos estudando nessa manhã é um capítulo que nos ensina a viver uma vida pura, consciência, coração e corpo diante de Deus. O rei Salomão, na fase madura da sua vida, ele dedica agora esses momentos para aconselhar uma classe que na verdade seria a classe futura que conduziria, lideraria a nação de Israel. Eram os jovens, os adolescentes, as crianças. Ele convida para mais perto de si e os orienta dizendo de quem de fato deseja construir um casamento sólido terá a bênção de Deus. Para construir um casamento sólido é necessário viver uma vida de fiel tanto a Deus como ao seu cônjuge também. Porque vivendo dessa forma, essa família terá a bênção do Senhor. Mas casar-se e viver de uma forma infiel é trazer a maldição para dentro do lar, para a sua vida e para os seus familiares. Salomão, enfaticamente nesse capítulo, fala que todo aquele que rejeita os seus conselhos viverá uma vida triste, será perseguido pelo mal, terá decepções nessa terra e o final da sua vida será a destruição eterna. Como nós podemos ver no versículo 3, a tentação se parece como sendo um favo de mel. Logo a início, quando começamos a tomar, é prazeroso, traz alegria, em alguns momentos traz até satisfação, mas as consequências final em ceder à tentação e se envolver com o pecado é dor, tristeza, angústia e no final a morte. Quantas pessoas têm conduzido as suas vidas pelo caminho da tentação, do pecado, da tristeza, da dor? É como se o pecado cegasse essas pessoas, elas não vissem o final, apenas olhassem para o começo. Aparentemente sendo doce como um favo de mel, entram sem medir as consequências, mas depois então que estão envolvidos com o pecado, agora é hora de chorar, lamentar, viver uma vida em remorso e no final terá que pagar uma alta consequência. Salomão no versículo 8, enfaticamente, ele aconselha aos jovens, os adolescentes, as crianças a se manterem longe da tentação, não dialogar com a tentação. Quando se derem conta que estão diante da tentação, é fugir, como José fugiu. É não conversar com ela, é dar as costas, tampar os ouvidos e fugir. Porque aquele que se considera sábio, mais inteligente, mais capaz e para conversar, para dialogar com a serpente, esse pagará um preço muito alto. Dificilmente ele não será seduzido pela serpente. Infeliz é aquele que se torna escravo do pecado. É uma presa fácil da serpente. Não tem como se desenvolver na vida. Gradativamente é perseguido pelo mal. Se torna um escravo de Satanás. Viverá uma vida refém ao pecado. Jamais conseguirá se desenvolver na vida. Aqueles que deixam de lado a verdadeira sabedoria lamentarão, irão chorar, sofrerão. Um dia olharão para trás com remorso e reconhecerão que deveriam ter permanecido fiéis, seguindo as orientações dos mais velhos da verdadeira sabedoria. Se tivessem colocado as suas vidas em harmonia com essas verdades, jamais teriam passado pelo vale da sombra da morte e do sofrimento, em consequência de terem escolhido mal o caminho pelo qual deveriam seguir. Provérbios capítulo 5, versículo 15, a Bíblia diz o seguinte: bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Feliz é aquele homem que encontra dentro da sua casa o refrigério, a alegria, o amor, a intimidade. Ele não precisa buscar fora da sua casa, porque quando ele corre o risco de buscar esses prazeres fora da sua própria casa, ele está colocando em risco a sua própria vida e a sua felicidade e a felicidade dos seus filhos.
é viver uma vida egoísta. Ele está mais pensando em si do que nos seus familiares. Se ele fosse um verdadeiro cristão, um homem de Deus, ele não apenas olharia para os seus próprios prazeres, para a sua própria vontade, o seu ego, mas ele levaria em conta o sentimento da sua esposa, o sentimento dos seus filhos. É por isso que Salomão fala que ele deveria beber água da sua própria cisterna, da sua própria casa, encontrar satisfação dentro do seu próprio lar. Se existe algum problema que precisa ser resolvido, que ele o faça ao lado da sua esposa, dos seus filhos, mas jamais deveria sair da sua casa para encontrar satisfação pessoal. A verdadeira alegria dentro de um lar se dá em compreender a esposa, em compreender o esposo, em amar os filhos, em viver uma vida de regozijo e satisfação, é tentar resolver os seus problemas pessoais no diálogo, compreendendo, aceitando, respeitando as limitações uns dos outros, mas acima de tudo, respeitando a sabedoria vinda de Deus. Se Deus descreveu o casamento como sendo sagrado, separado, exclusivo para um homem e uma mulher, jamais uma terceira pessoa deveria entrar para usufruir dos benefícios da bênção matrimonial. Da mesma forma como Cristo amou a igreja, o marido precisa amar a sua esposa, mesmo em algum momento que ele descubra que ela possua defeitos, ou ela, da mesma forma, descubra que o seu esposo possua alguns defeitos. O amor precisa ser um caminho que deve unir a ambos. Se porventura viverem o verdadeiro amor de Deus, eles conseguirão amar, mesmo que em algum momento descubram que existem algumas falhas. Da mesma forma como Cristo amou uma igreja imperfeita, um marido amará uma esposa imperfeita, ou uma esposa amará um marido também imperfeito, porque o amor de Deus é que os une. Como nós podemos ver no versículo 21 do capítulo que nós estamos estudando, o adultério é algo repudiável aos olhos do Senhor. Ele perderá a bênção de Deus nessa terra e perderá a bênção de Deus na vida por vir. Portanto, quebrar o sétimo mandamento jamais deveria ser uma alternativa para um casamento que está passando por problemas, lutas e dificuldades. Ambos deveriam se amar, se respeitar e viver uma vida fiel. Aquele que recusa ouvir a sabedoria divina, ouvir os conselhos de Salomão, cada vez mais irá se enveredar no pecado, se tornará uma presa fácil da serpente, cada vez mais ficará mais seguro no mal. Quando então, em algum momento, o Espírito Santo tentar resgatar essa pessoa das artimanhas de Satanás, ele estará tão ouvido, tão seguro no pecado, que não conseguirá dar ouvido e entender que é Deus que está lhe chamando a viver uma nova vida. Por isso que Salomão aconselha a juventude, jamais permita tomar o primeiro gole, jamais permita conversar com a serpente, porque a partir de então, se ele se permite estar nesse ambiente, dificilmente ele conseguirá depois dar passos de arrependimento e de uma verdadeira conversão. Viver a vida que o rei Salomão propõe para a juventude e para todos nós que vivemos nos nossos dias é renunciar à nossa vontade, é sacrificar o nosso eu a cada dia. Por mais que a nossa carne clame pelo pecado, nós precisamos clamar pelo poder de Deus. Nós precisamos nos voltar para o Senhor. Nós precisamos permitir que Ele conduza a nossa vida. Aqueles que se sacrificam a cada dia para essa terra e buscam a cada dia amar ao Senhor, terão sempre a bênção do Eterno sobre a sua vida. Somente aquele que desenvolve uma vida fiel a Deus a cada dia, a cada manhã, e se levanta e busca e ora e estuda a palavra, e se submete a sua vida à palavra do Senhor, é que conseguirá viver uma vida fiel. Aqueles que, na verdade, negligenciam esse contato, conhecer, amar a Deus, serão presa fácil da serpente. É por isso que a cada manhã nós somos convidados a nos voltar para o Senhor, a abrir o nosso coração e nos colocarmos diante dele de uma forma aberta e honesta e permitir que ele fale ao nosso coração através da sua palavra. Querido Pai, em tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Queremos a cada dia ser do Senhor, queremos te amar cada vez mais. Toma o nosso coração nas tuas mãos, perdoa os nossos pecados, concede a tua bênção sobre cada um de nós. É o nosso pedido, é a nossa oração e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você e sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.